Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre filosofia? Sim, vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo remoto. Hoje nós vamos estudar os filósofos pré-socráticos que eu mais gosto. Se der tempo, nós vamos ver os dois, se não, vamos ver apenas um, que são Parmênides e Heráclito. Nós já vimos nos nossos estudos aqui, né, sobre o princípio da filosofia, as discussões que tinha sobre a questão da mitologia e do rompimento da filosofia com esta mitologia, os primeiros pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, aquilo que eles estabeleceram como arqué, ou seja, como princípio que dava origem a todas as coisas. E hoje nós vamos ver então esses dois, que pertencem, na verdade, a outra escola, que agora nós vamos estudar, que é a escola eleata. Nós vimos que os pré-socráticos eles se dividiam em várias escolas, né? E se Tales de Mileto estava lá na escola jônica, Anaximandro também, Anaxímenes, Tales, aliás, Parmênides, Heráclito, e aqui tem até outro que vocês deveriam saber, mas o tempo não nos permite, embora a gente possa retomar depois. Ah, Esses aqui estão na escola que é conhecida como a escola eleata, que aqui a gente tem definição. A escola eleata, né? Essa escola é de caráter exclusivamente filosófico. As anteriores foram físicas ou religiosas. Certo? Vamos lá. Nós temos então aqui o Parmênides, o Heráclito e Zenão de Eleia. Parmênides, nós temos aqui alguns dados acerca dele, que é importante nós observarmos. Ele nasceu ali por volta de 540 a 470 a.C. É opositor de Heráclito, por isso que eu gosto muito deles, porque é um combate muito grande que há acerca dos pensamentos dos dois. Né? Não admite a mudança e o movimento. Segundo Parmênides, nada muda. A ideia é o ser é. O ser é. Essa é a frase, uma das frases mais conhecidas da filosofia, que é a de Parmênides. O ser é. E o não ser não é. Pronto. Muito simples, né? Ele coloca aqui, ó. O ser é único, imutável e eterno. E aí tem uma influência muito evidente nas ideias de um filósofo que virá depois, né? Que é Platão, certo? A questão da eternidade das ideias. Introduz a diferença entre conhecimento como sensação e como a razão. Aí aqui os detalhes disso. A sensação mostra o múltiplo cambiante, não valida ou não válida para o conhecimento. Eu ia dizer não válida ou não valida o conhecimento. Veja bem, segundo essa tese, que inclusive também vai estar em Platão, vai influenciar de alguma forma em Platão, nós não podemos estabelecer uma questão, ou uma ideia, ou qualquer outra coisa, um conceito, baseado em sensações. Por quê? Porque os sentidos nos enganam. Na verdade, a ideia de Parmênides aqui é basicamente essa. Por exemplo, você pode questionar, mas como que as coisas não mudam? As coisas mudam. Eu mudei, por exemplo, enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto estrutura física, eu mudei. Um dia eu fui um feto, depois eu me tornei um bebê, depois eu me tornei uma criança, depois eu me tornei um adolescente, depois eu me tornei um jovem. Daí, como é o meu caso, já estou na fase adulta, entrando já daqui a pouco no princípio de uma velhice, né, uns 50, 60 anos de idade.
E daqui a pouco eu me torno ancião. E daqui a pouco eu morro. Como que não muda? Aí, segundo essa teoria de Parmênides, esse pensamento de Parmênides, você só está mudando do ponto de vista das sensações, ou seja, dos sentidos, da visão. Mas aí, veja bem como o pensamento de Parmênides é forte, gente. É um pensamento que tem durabilidade, né? Quase 600 anos aí antes de Cristo, o cara pensa uma coisa dessa, e o pensamento dele é confirmado basicamente pela ciência moderna. Veja bem, eu posso mudar a minha, vamos dizer assim, a minha estética, eu posso mudar a minha forma, mas eu não consigo mudar o meu DNA. Eu não consigo mudar o meu DNA. Ou seja, existe uma coisa em mim, aquilo que me constitui, porque o DNA é que vai, na verdade, dar todas as características que eu tenho, né, que de fato não muda. Ainda que eu morra, né, se alguém daqui a 100 anos, 200 anos, pegar um pedaço dos meus ossos e for analisar cientificamente, o DNA vai ser o mesmo. O mesmo. Eu serei eu. Entende como é importante esse pensamento de Parmênides? Ou seja, Parmênides não nega que nós estamos vendo de fato o sol se pôr todos os dias e nascer, que nós nos movimentamos. Ele não nega isso, mas ele diz tudo isso é sensação. As coisas continuam sendo sempre o que elas são. Sendo sempre o que elas são. Não, o ser não muda. O ser é único e imutável. Essa ideia também é importante para o cristianismo, no sentido da divindade, né? Mas isso não é o caso de nós entrarmos agora. Vamos um pouco mais adiante, para nós não perdermos muito tempo, já que tempo nessas aulas remotas é ouro. Com relação à razão, nós temos aqui, então, a razão, né? Pensa o uno, eterno, o imóvel. Única via para o conhecimento. Isso que eu acabei de falar, né? Se existe uma coisa que muda, existe outra que a razão consegue entender que ela não muda. Então, isto é o racional, ou seja, isto é o ser, certo? O racional é esta coisa que não muda. Esta coisa, falando do meu corpo, é o meu DNA. É aquilo que, independente da minha estrutura, faz com que eu seja aquilo. Um conceito, por exemplo, um conceito não muda. Por exemplo, o conceito de pessoa, persona. Eu sou uma pessoa. Se me arrancarem um braço, se me arrancarem uma perna, ou as duas, enfim, eu continuo sendo uma pessoa. Porque o ser pessoa não depende dos elementos que eu tenho, da visão que se tem do meu corpo. O ser humano, por exemplo, não depende da condição física, não depende da situação financeira. Ele é humano. Entende? Esses conceitos são importantes no pensamento de Parmênides. Espera aí, só mais uma coisinha aqui. Então vamos lá. Ah, só para reforçar a questão da arqué, do princípio, lá em Parmênides, por que eu tomei isso? Porque aqui nós temos o fogo, né? Em Heráclito. E em todos os outros pré-socráticos também nós já vimos a arqué. Aqui em Parmênides eu queria até mostrar para vocês, por isso voltei o slide, não encontrei, mas eu vou dizer para vocês. Em Parmênides, a arqué, o princípio é o ser. É o ser que determina todas as coisas. É o ser. Vamos lá. Já em Heráclito de Éfeso, como nós temos aqui, olha a data aqui de Heráclito, olha. 544. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho. 484. Tá bem pequenininho aqui, quase que eu não enxergava, né? 544, 484 a.C. Está lá Heráclito com a sua confusão, vamos dizer assim, o seu embate com Parmênides. Na visão de Heráclito, como que se posiciona? Como é o mundo? Na visão de Heráclito, nós temos aqui algumas reflexões sobre como ele vê o mundo. Suas reflexões tratam sobre o mundo. A letra A está em estado de contínua mudança. A luta
entre contrários. O ser é e não é ao mesmo tempo. Depois, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Depois, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. E a essência de todas as coisas é o fogo. Olha só, gente. Olha só. Ele tem também aqui uma questão com relação aos sentidos. Olha. Introduz a ideia de que os sentidos nos enganam. Veja que tem alguma coisa parecida também com Parmênides aí, né? Considerado o pai da dialética. Nesse sentido aqui, veja bem. Enquanto que para que era o Parmênides, nada muda, o ser é, para Heráclito é tudo contrário. Tudo muda. Até quando a gente usa música, por exemplo, para fazer uma aula, a gente usa aquela música de Lulu Santos, né? Pode usar, tem outras também, mas a de Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É uma ideia heractiana. É um pensamento heractiano. A citação mais fiel nessa passagem aqui do rio de Heráclito seria: não se entre duas vezes no mesmo rio, porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Né? As águas que fluem do rio, aquelas que você tocou ao entrar e saiu, e ao voltar, elas já não são, porque o rio foi embora, levou aquelas águas embora, já são novas águas. Você também já não será o mesmo. A ciência moderna prova isso também, que nesse exato momento, no meu corpo, no seu corpo, estão morrendo milhões de células, né? E outras milhões estão nascendo. Então, essa mudança, embora não seja perceptível nesse exato momento, mas ao acumular-se alguns anos, nós percebemos a mudança, o quão significativa é. Como eu estava falando em Parmênides, né? O meu corpo, por exemplo, hoje já não é mais aquilo que foi há 5 anos. Se você pegar uma fotografia sua de 2 anos atrás, vai ser totalmente diferente. Um dos alunos nossos compartilhou uma foto nossa, lá no Aníbal Moura mesmo, de 2018. Foi o primeiro ano que eu cheguei lá no Aníbal Moura, né? Para ensinar. E se você pegar aquela foto daquele dia e ver as pessoas que estão ali, já são totalmente outras. Eu mesmo sou totalmente outro. Em termos físicos mesmo, entendeu? Então, essa mudança vai se acumulando e os dias vão mostrando que, na verdade, ela é real. Então, Heráclito diz, eu não posso negar a mudança, porque ela está aí, está evidente para que todos possam ver, todo mundo consegue ver continuamente. O mundo está em um estado contínuo de mudança. É luta de contrários, é vida, morte, é noite e dia. O que faz com que o mundo viva é justamente essa luta, essa guerra. Em algumas outras versões diz também que a essência de tudo é a guerra, é a luta dos contrários. É o bem, o mal, enfim. As coisas só fazem sentido se houver um oposto para aquela coisa. Tá certo? E o fogo como representação de tudo para Heráclito é perfeito, porque sim, a água a gente consegue manipular e deixar ela num estado sólido, petrificada, ou seja, parar o seu movimento. Já com fogo não existe isso. A gente não consegue fazer com que o fogo pare de se movimentar. Se o fogo parar de se movimentar, ele deixa de ser fogo. Não existe fogo no estado sólido. Não existe, né? Você pode pensar uma brasa, alguma coisa desse tipo. Mas fogo mesmo não. A brasa era quente, mas não é fogo no sentido que nós conhecemos a palavra, né? O fogo pressupõe chamas, né? Labaredas.
Ou seja, algo que está continuamente em movimento. Mesmo aquela vela que está lá acesa, parece estar parada, sem movimento algum. Se você chegar bem pertinho, você vai ver que ela está, sim, movimentando. Então, foi perfeito esse elemento que Heráclito usou para expressar a sua mudança. Então, os dois pensamentos, Heráclito, Parmênides, Parmênides e Heráclito, ambos se opõem. O que eu vou pedir para vocês, façam a atividade simples que eu vou estar colocando para vocês com esses dois filósofos. Nós estamos fazendo atividades simples, eu não quero acarretar muitas atividades para vocês, já que vocês têm as aulas para assistir, enfim, tem várias atividades, nós estamos vivendo uma pandemia, enfim, é muita coisa. Eu sei e reconheço o esforço, inclusive quero louvar aqui, parabenizar aqueles que desde o começo estão se esforçando, né, por essa aprendizagem remota. Tem alunos que têm feito todas as atividades desde o princípio, né? Parabéns para vocês. Eu já coloquei as notas, inclusive do primeiro bimestre, e logo estaremos colocando também a do segundo bimestre. Quem não fez, só reforçando, porque essa aula de filosofia eu dei essa mesma palavra lá na aula de sociologia, mas as minhas turmas de sociologia são apenas 8, enquanto as de filosofia são 25 turmas. Então, eu vou dar novamente essa palavra. Quem não fez ainda nada por N motivos, tecnológico, enfim, no nosso retorno nós vamos estar fazendo atividades, vamos estar fazendo provas, enfim, vamos estar fazendo aquilo que for necessário para fazer a recuperação de vocês. Ninguém vai ficar para trás, pessoal. Ninguém vai ficar para trás. Agora, quem está fazendo, obviamente, aqui na plataforma ou por outros meios, não pode ser, vamos dizer assim, preterido com relação a quem não fez. Não. Nós vamos estar colocando já as notas, como já colocamos, e os outros nós colocamos depois. Depois nós colocamos, tá certo? E no final, quem está fazendo agora vai ficar livre. E quem não fez nada vai estar fazendo, então, todas as atividades e todas as disciplinas que não fizeram lá no final. Então é bom fazer agora para quando chegar no final do ano não estar com tanta coisa para se fazer. Não é isso, gente? Então um abraço a todos. Fique com Deus, estudem bastante, principalmente o povo do terceiro ano, né? Que aí nós vamos ter o Enem logo logo, se Deus quiser vai dar tudo certo para vocês, tá? A promessa que eu fiz para vocês de fazer as atividades com relação ao Enem, estou aguardando só a direção da escola, o direcionamento com relação às aulas do Meet, enfim, para que a gente faça. Se não for direcionado essa semana, ou seja, agora, né? Na outra semana eu vou estar vendo um meio, até mesmo se gravar assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, para que pelo menos os terceiros anos tenham acesso a algum material específico para a questão do Enem. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.